assim a Bíblia: então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família de seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no monte. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Qual que é o contexto aqui desse texto? Israel estava vivendo um período de mais de 3 anos de seca. O livro de Tiago vai nos informar que já estavam 3 anos e meio sem chuva. E o profeta Elias, ele tinha profetizado essa seca. E no momento em que existe uma profecia por intermédio de um profeta, a função do profeta é comunicar aquilo que Deus vai fazer, aquilo que ele vai realizar. E isso se deu no reinado de Acabe, rei de Israel, o reino do norte, com capital em Samaria. E o que Acabe fez no seu reinado? Acabe conhecia a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, os princípios do Senhor. Ele sabia que havia um único Deus verdadeiro e a ele devia se prestar culto e a nenhum outro mais. Mas Acabe se casou com Jezabel, do povo sidônio, e essa é uma mulher idólatra. Na Bíblia, até no Apocalipse, há uma referência negativa a respeito dela, e a mulher é uma das mulheres mais terríveis, por assim dizer, que a Bíblia relata. Acabe casa-se com ela e vem toda essa influência dela. Acabe vai cedendo, vai se envolvendo, e a Bíblia diz que o Acabe vai construir em Samaria um templo a Baal. Jezabel regia todas essas coisas e constrói esse templo, e diz que o Acabe foi lá e adorou, e ele adorava a essa divindade. Isso está no livro de 1 Reis, capítulo 16, versículos número 31 a 33. E o resultado desse comportamento pecaminoso é que veio, sim, um juízo divino sobre Acabe e sobre aquela nação que o seguiu, que estava também, que se envolveu no culto a Baal. E Deus, por meio de Elias, disse a Acabe: olha, não vai chover de novo até que haja uma segunda palavra, uma liberação de uma segunda palavra profética. E essa estiagem se alongou. E então havia seca, havia fome, e eles iam tentar achar água nos lugares mais remotos. Diante disso, Acabe atribuiu a culpa da estiagem a Elias, e não o seu pecado. Dessa forma, Acabe ficava culpando Elias. Ele queria matar o Elias.
queria matar o Elias e achava que se matasse o profeta de Deus, o problema da seca iria se resolver. Elias, na direção de Deus, ele se retira de Samaria, ele se esconde, ou melhor, Deus o esconde de Acabe, até que Deus orienta Elias para vir a Acabe. Isso acontece por meio de Obadias, que servia a Deus, mas que estava ali no palácio de Acabe. E aí começa esse texto e esse diálogo entre Elias e Acabe. Daí diz, então, Obadias disse a Acabe, ou seja, dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação. O Acabe foi ao encontro do Elias. E a Bíblia diz que quando o Acabe viu Elias, o Acabe diz, é você mesmo, o perturbador de Israel? É você que está perturbando Israel? Elias responde e diz, não sou eu, é você e a casa do teu pai. Essa situação não está assim por minha causa, por tua causa. Eu quero dizer a você que o lugar da resposta divina é o lugar da verdade. Aqui Elias está confrontando Acabe com a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A palavra profética, palavra de Deus, tinha sido entregue mediante uma situação de pecado. E por isso que havia aquele sofrimento naquela nação. O pecado sempre gera sofrimento e perturbação. E a verdade dói para aqueles que querem viver na mentira. E eu e você, como povo de Deus, como voz profética, não podemos abaixar a nossa voz. Pecado é pecado. E a voz profética precisa denunciar o pecado. Ela não pode ser tolerante com o pecado. A voz profética, ela ama o pecador, mas ela não é tolerante com o pecado do pecador. A voz profética é verdadeira com o pecador e anuncia que o pecado do pecador está levando à ruína. A voz profética anuncia que determinadas coisas estão como estão por causa do pecado. E quando há o pecado e a denúncia dele, quando há a denúncia do pecado, as pessoas podem responder de maneiras diferentes. Sábio é aquele que reconhece o seu pecado, sábio é aquele que se humilha, sábio é aquele que confessa, sábio é aquele que deixa o pecado. Naquela construção que haveria uma resposta divina, que o fogo ia cair do céu, na construção daquele ambiente estava o confronto à idolatria. O confronto ao pecado e à idolatria. E então, nesse diálogo, Elias, voz profética, denuncia a razão da perturbação, da seca, da estiagem. E diz, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá que comem à mesa de Jezabel. O que estava acontecendo em Israel? Como já dissemos no começo, o culto idólatra tinha sido instituído por Acabe, com a influência de Jezabel. E era super prestigiado, porque os profetas dessas divindades falsas comiam com a rainha, com Jezabel, à mesa dela. O deus Baal era essa divindade suprema dos cananeus.
O nome Baal quer dizer senhor, o proprietário, marido. Baal era visto como o deus da tempestade, dos fenômenos meteorológicos, aquele que fazia chover. Lá estavam eles cultuando essa divindade que não lhes respondia em nada. Aserá era uma divindade feminina, também cananeia. E Aserá era vista como a esposa de Baal. E era buscada como a deusa da fortuna e da felicidade. Veja bem que incoerência. A mesa da rainha, 850 profetas, dessas divindades, e a vida não mudava. Sabe, deixa eu colocar aqui uma observação. Sempre que um Deus falso, nós sabemos que existe só um Deus verdadeiro. Mas sempre que um Deus falso é levantado e se propõe, e pessoas vão àquela divindade com o objetivo de buscar e alcançar determinada coisa na vida, essa área da vida geralmente fica debaixo de maldição. Geralmente não fica debaixo de maldição. Israel estava debaixo dessa cegueira, sustentando esse tipo de culto, causando essa perturbação, perturbando a nação. Sabe, Elias vem para confrontar essa idolatria. Ele falou de servir aos Balaíns, que eram as estatuetas de Baal. Assim estava aquele povo, passando aquele perrengue, mas amarrado às estatuetas de uma divindade falsa.